Hoje, contando com a Sueli, o Mário não pode estar conosco, ela vai estar articulando aí a mesa, né? E eu queria só fazer um comentário sobre uma situação que a gente teve agora recentemente, sobre um pedido que foi feito, reclamações de dois usuários em relação aos serviços da PUC, e que nós estamos aí tentando a mediação do DGDO para isso. Inicialmente, a maneira como a gente tem feito esse trabalho tem sido sempre uma conexão com a diretora, né, do DGDO, mas dessa vez mudou o jeito dela operar, que depois de um longo tempo de demanda de um dos usuários, a gente soube que, na verdade, teria que ter sido encaminhado para a ouvidoria. E nos surpreendeu isso, porque nosso entendimento é que esse tipo de demanda que aparece, ele deve ser usado, né, pelas direções da Secretaria para que sirva de monitoramento da situação do atendimento, né? Então, para nós foi surpreendente que, depois de mais de 15 dias que a demanda tinha sido pedida, a gente foi informado que, na verdade, o usuário teria que estar fazendo um encaminhamento para a ouvidoria. Nós ficamos muito incomodados com esse jeito, né, de fazer as coisas. Acabamos por decidir, nós oficiamos a diretora, na verdade, oficiamos ao secretário a situação toda, descrevendo o que aconteceu, esperando que esse tipo de conduta, né, possa ser revertida e que a gente possa sempre ter uma resposta rápida da Secretaria e que ela ache que as demandas que aparecem, que as reclamações que apareçam, são reclamações úteis para mudar os processos de trabalho. É isso que a gente espera que o gestor haja, né? E que, no caso dela, com as empresas, as firmas, as instituições conveniadas, isso sirva como exemplo também. Então, a gente está fazendo essa fala aqui porque nos incomodou bastante a maneira como a gente foi tratado aí na pessoa aí dos usuários, né? Vamos ver se isso reverte e a gente possa ter uma relação um pouco mais respeitosa aí da gestão com a gente. Passo o microfone aqui para a Sueli. Obrigada. Boa noite para todo mundo. É minha primeira vez ao vivo de novo, né? Deu para estar vindo, estou bastante contente. Então hoje a gente começa aqui a tribuna, né, com seu Valier, que está inscrito. E acho que estamos no ar? Ainda não. Qualquer momento a gente deve entrar no ar, né? Ivone. Então, seu Valier, por favor. Acho que a hora que começar a filmagem, né, Ney, tem que ficar posicionado para aparecer no canto esquerdo, é isso? Não, aqui no meio. Onde está o microfone? Onde está o microfone para falar. Tá. E a moça da intérprete. Aí a gente tem a presença da intérprete também. Como é que se chama? Beth e Rafael. A Beth, depois vai revezar com a Rafaela, né? Seu Valier, é o senhor. Escreve a Mônica aí. Agora, se tiver mais gente, pode deixar mais para o fim para encher mais a Mônica. Mas se tiver mais gente, põe. Boa noite. Boa noite. Eu queria, o pessoal da prefeitura está numa situação. Eu estou vendo uma coisa. A 31, antes da reforma, a 31 estava numa igreja presbiteriana. Estava tudo arrumado. De repente, vai todo mundo acumulado no Conceição. Por quê? Porque a prefeitura se nega a participar financeiramente, nos gastos da igreja. Que eu acho um absurdo. Ela, se ela não pode participar financeiramente, pelo menos que ela lidera a Sanasa, que é dela,
hein? E dar água quando tiver a ocupação, o abrigo. E não é. Tanto que hoje, o único abrigo que nós temos está nas escolas, mas nenhuma igreja vai abrigar o centro de saúde. Pode ter certeza. Hein? É isso que eu queria dizer. Não, nem chegou. Obrigada, seu Baneiro. Isabel, por gentileza. Ivone. Desculpa, Ivone. Eu só acertei o I. Tira do... mais fácil. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ivone Mendonça. O meu questionamento é sobre os exames de mamografia. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Embora eu acho que mamografia tem que ser feita o ano todo, né? Então, nesse mês de Outubro Rosa, eu achei que, pelo menos no mês de Outubro Rosa, ia ter mamografia o mês todo. Mas eu estou sabendo que, antes do dia 11, foram encerradas os exames. Não estão mais, devido ao grande... No 160, tem uma informação, né, quando a gente tenta agendar, que foram encerradas, devido à grande demanda, foram encerradas os agendamentos para mamografia. E aí as pessoas começaram a ligar para mim, porque eu sou 190, 160, 153. Então, eu queria uma resposta para levar para o povo, né? É Outubro Rosa ou Outubro Meio Rosa? Faltou profissional dessa área aí. Faltou profissional. Isso é pleonasmo. Mônica, por favor. Não trabalho na ponta, mas eu trabalho embaixo do sol, por isso que eu estou morando. Hoje eu fiquei carregando no caminhão, descarregando depois embaixo do sol. Não é chato. Boa noite a todos. Eu pedi para falar aqui porque a gente teve uma conversa na Comissão da Atenção Primária, né, que é uma comissão que foi implementada, inclusive, aqui pelo próprio Conselho Municipal, onde se discutiu, cadê a Rosa? Fila de oftalmologia do município, né? E aí eu fiquei de hoje trazer algumas informações para todo mundo estar sabendo como que está andando aí tanto a fila como as ações em relação à oftalmologia, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês? Primeiro, que de 2020, de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, agosto de 2022, a gente teve um acréscimo de 35% da oferta das consultas em relação ao que a gente tinha no final de 2021. A gente está, de fato, retomando, aumentando as consultas, todos os parceiros, Mário Gatti, o Ouro Verde, todos estão, de fato, trazendo aí de volta o atendimento da oftalmologia. Quando eu falo oftalmologia, eu falo de tudo, tá? E a outra coisa que está sendo feita é que a gente consiga cada vez mais qualificar essas filas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em número, a gente tem um número, isso não quer dizer
a necessidade real das pessoas. Então a gente vem junto com a regulação, trazendo aí uma qualificação dessas filas, tanto é que a gente sai de 21 mil do final do ano passado para hoje em torno de 11 mil. Tá? Então a gente vê o quanto que a gente está qualificando essas filas, sendo que a gente tem hoje em torno de 4 mil consultas mês. Tá? Mas estou falando tudo mais ou menos, gente, eu não estou falando número certinho, estou falando tudo mais ou menos. Que inclusive isso foi apresentado, tem um estudo. Se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo aqui, apresentando, e inclusive por distrito, né? A gente tem o quanto que a gente está diminuindo, vamos dizer, as filas por distrito. Fora isso, a gente está no mês de outubro e nós vamos realizar duas grandes ações, como de costume, Outubro Brilhante, né? Outubro de Promoção e Prevenção em relação à oftalmologia. Então, uma delas é em companhia com a educação, tá? Onde vão ser avaliadas em torno de 50 mil crianças, para a gente poder, de fato, dar uma atualizada em relação à necessidade de óculos, necessidade da acuidade visual, enfim, de toda a saúde auditiva. Só que essa ação vai ser realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a gente, mas as ações da acuidade visual, tudo vai ser feito por eles, né? E depois as consultas e as necessidades, caso tenha de alguma subespecialidade, aí a gente assume e encaminha, se for o caso, né? E a outra ação é com os parceiros, né? Que a gente já vem realizando há vários, né, há vários anos, o PENIDO, a PUC, enfim, todos os nossos parceiros que fazem as ações, né, que tem no seu convênio a oftalmologia, nós também vamos estar fazendo uma ação no sentido de que a gente oferte um número maior de consultas nesse mês, né, para a gente tentar equacionar cada vez mais a demanda e também o fornecimento de óculos e ações de promoção e prevenção. Então, nós vamos estar fazendo ações, inclusive, em solo público, lá perto da catedral, enfim, ações que vão estar disponibilizando para a população algumas informações a respeito da saúde oftalmológica, tá bom? E aí, se vocês quiserem os dados mais precisos, eu posso estar disponibilizando essa apresentação para o Conselho, e o Conselho está participando. Cadê a Nayara? Obrigada, mãe. E aí, para todos estarem cientes, tá bom? Obrigada. Cláudio. Eu estou inscrito. Boa noite a todos. Boa noite. Eu represento a área sudoeste nas policlínicas. E sou cardiopata, tenho uma série de doenças que terminam em pressão, depressão, coração. Eu esperei 2 anos para ter um ecocardiograma. 2 anos. Eu podia pagar, mas eu falei, eu vou esperar que eu quero um documento para provar a desgraça que nós estamos vivendo. 2 anos. Aí me chamaram, eu fui numa bela clínica, muito bonita, 350 pau é o custo daquilo lá. E aí, na reunião na policlínica, veio a argumentação: não, nós não estávamos chamando porque os equipamentos estão quebrados. E a prefeitura está alocando equipamentos. Falei, pô, mas se está alocando, por que vocês esperaram 2 anos para me conduzir para uma clínica especializada? Vocês colocaram em risco. Então é o seguinte, eu vou fazer de tudo para levantar o custo desse aluguel. Eu tenho certeza que 2 aluguel pagam o equipamento. Porque o equipamento eu sei quanto custa, R$135 mil.
portátil, infantil, o que vocês quiserem. Eu estou buscando qual é o aluguel desses 4 equipamentos. Eu vou mostrar no Ministério Público a roubalheira que está isso aí, tá? Mas para provar e chamar de roubalheira, eu vou buscar a prova. O resto eu já tenho, que é 2 anos de espera no ecocardiograma. É isso aí. Obrigada. Seu João da Lagoa. Deixa eu ir lá. Bom, boa noite a todos. Eu sou representante da região sudoeste do Conselho Municipal. Estou tentando resolver aqui, não resolvi ainda. E nessa semana eu até liguei para a Nayara hoje, mandei falando com a Rosa, também lá do Capivari, essas interferências que a gente tem nas imunidades. Realmente eu acho assim, eu acho engraçado essas coisas. A Secretaria de Saúde precisa muito prestar atenção. Quando a Mônica vem falar que eu posso trazer um papel, por que eu não trouxe antes? Eu posso demonstrar isso para vocês, porque eu não trouxe antes para a gente esparramar para o povo, que já são representantes do povo usuário. Acho muito interessante fazer essas parcerias, mas eu gostaria muito trazer para me levar esse resultado para as pessoas na reunião do Conselho. Dia 20 eu vou estar na reunião do Ouro Verde, representando lá toda a população daquela região de 20 unidades de saúde lá. Então eu gostaria de mostrar esse projeto lá, que a Secretaria está preocupada com isso, com aquilo. Mas o que me tange, na verdade, de verdade mesmo, é assim, a gente não tem pediatra. Como é que uma mãe entrega uma criancinha aí de colo, 2 ou 3, pagar ônibus, e sai com essa criança procurando algum lugar onde pode ir? Aí eu falo assim, quando eu falo aqui que a Secretaria não tem realmente um planejamento, temos 67 unidades de saúde, ótimo. Mas não foi a Secretaria que praticamente fez 67 unidades. Gostaria muito que ela coordenasse na hora do médico, do remédio, dos horários. Assim eu gostaria que ela fosse efetiva nesse ponto aí. Mas infelizmente não é. Então a crítica do usuário, ela respinga de quem? Na gente que está no dia a dia, lá na porta do mercado, lá perto realmente onde a gente é a unidade do conselho, da representação que a gente representa, entre aspas, né, que a gente representa, porque infelizmente o resultado fica aqui, que nem o rapaz falou agora, dois anos para fazer um equipamento, fazer um exame, sendo que a Secretaria tem condição de comprar esse exame. Aí quando a gente chega aqui, a turma fala assim, mas o João da Lagoa é meio complicado, ele é cri-cri, ele faz isso, ele faz aquilo, para se mostrar, não é para se mostrar. Porque quem faz 25 anos de trabalho voluntário não faz de graça. Ajuda mesmo, sabe? Ninguém vai ficar baixando essas coisas para baixo para cima, para realmente falar, eu sou bonitinho, sou arrumadinho. Agora eu queria saber o seguinte, lá no Capivari, você tem que agendar o pediatra. Lá no Tranquedão nós estamos numa reforma, tivemos que mandar os pediatras lá realmente para o Capivari, mas aí acontece esse negócio da agenda. Aí eu fico com um absurdo, gente. Aí quando enche lá o ponto-socorro do Marugato infantil, com toda criança, com toda idade, aí vem a televisão, e os nossos amigos aqui da Secretaria Municipal de Saúde vai dizer assim, isso aqui é um problema disso, é um problema daquilo, é um problema daquilo. Sendo que lá realmente é a unidade básica, que é o lugar de colher as crianças e fazer o procedimento. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Sujão. Só começamos a ter a transmissão a partir de uns minutinhos atrás, né? Então, a partir de agora, a gente tem alguns conselheiros nos acompanhando pelo YouTube. E quando a gente tiver no momento de votação, eles vão estar podendo votar por um grupo de WhatsApp, tá bom? Para completar nosso quórum aqui. Então, Lúcio, por gentileza. Boa noite, senhores e senhoras, representante da mesa e os demais. O Balier acabou de estar aqui pelo microfone e ele fez uma informação que eu gostaria de
até de reforçar o que ele disse e dizer um pouco mais sobre a mesma questão. Eu faço parte da comissão de obras e reformas aqui da cidade de Campinas. O Balê também faz, o César também faz, o Sr. João da Lagoa também faz e vários outros aqui. O que está acontecendo? Quando uma unidade de saúde vai fazer uma reforma, o Sr. João acabou de falar que o Tancredão mandou o pessoal dele para o Capivari. Assim foi com o Carvalho de Moura, assim foi com o Conceição, Vista Alegre e tantas outras unidades de saúde. O que está acontecendo? A Prefeitura Municipal de Campinas, embora receber apoio de algumas entidades e da igreja, seja católica ou evangélica, a Prefeitura não consegue fazer um meio termo de negociação com a entidade. Você acha que eu, apresentando alguns espaços de cômodos, salão, para que a unidade de saúde possa fazer o atendimento à população, um acréscimo a mais na entidade que o padre ou o pastor está atendendo, vai ter custo de energia, vai ter custo de água e outras questões mais. Ocorre que a prefeitura sequer contribui para ajudar essas entidades. O que acontece? As entidades estão próximas à unidade de saúde no nosso bairro. Só que eles pegam e mandam, por exemplo, Vista Alegre, manda o cidadão lá para Vida Nova. Então você tem que tomar o ônibus, chegar lá no terminal de Vida Nova, tomar outro ônibus para chegar na unidade de saúde. É isso que está acontecendo, gente. Isso é um desrespeito total aos usuários do SUS na cidade de Campinas. Quero registrar isso aqui. E a Comissão de Obras solicitou na Executiva uma pauta. Nós vamos estar no dia 16 de novembro fazendo uma discussão na Executiva e nós vamos trazer a discussão aqui para o Pleno, para todos participarem e saber o que está acontecendo. Obrigada, Lúcia. Maria Helena. Boa noite a todos e a todas. Gente, a situação está mais grave do que vocês imaginam. Aqui as pessoas vêm cobrar exame, cobrar consulta, cobrar médico. Nós, da Academia de Saúde, que nós não desistimos ainda dessa bendita dessa Academia da Saúde, a gente pediu, acho que no dia 25 ou 20, pedimos dentro do Orçamento Cidadão com a DEIS, fizemos uma cartinha para os usuários, eu ia entregar para a DEIS naquele dia, mas depois achei melhor protocolar. Eu protocolei essa carta no dia 27 de julho, só pedindo uma reunião com o secretário ou com a Sara, que é a diretora de saúde. Até hoje nós não recebemos resposta. Bom, mas acontece que o coordenador da academia, ele estava de férias, né? Então ele ficou de férias, ele retornou, acho que no mês passado, e eu cobrando ele para dar uma resposta para a Sara, que a Sara mandou para ele, para ele dar uma resposta do que está sendo feito dentro da academia. E tem outro problema, como nós do Orçamento Cidadão, a gente está fazendo reuniões com todos os secretários, além da gente trazer o secretário dentro das nossas reuniões, nós ainda marcamos uma reunião pequena com cada secretário. Já fizemos com o secretário de saúde, que foi a DEIS, fizemos com o de segurança e fizemos com o secretário de esporte. Lá no secretário de esporte, eu e uma outra conselheira do Orçamento Cidadão colocamos a situação nossa da academia. Porque a saúde não tem profissional de saúde. E o profissional que está trabalhando dentro da academia é profissional do esporte. O esporte também não tem profissionais. O secretário passou para nós, eu não me lembro se era 17 ou 23 profissionais de esporte que tem dentro da secretaria. Enquanto que lá em Valinhos parece que tem 40 educador físico trabalhando. Nós aqui em Campinas temos 23 ou 17. Então está sem profissional.
O secretário de esporte chamou todos os profissionais para fazer a grade horária que eles estão tendo, né? Inclusive o nosso aqui da academia também foi chamado. Agora, me parece que estão verificando aí, provavelmente vai ter que atender os idosos. Por quê? Porque o profissional do esporte que está dentro da academia, ele está lá para fazer um trabalho com os idosos. E agora, com a mudança da academia de saúde, ficou para atender a saúde. Eu queria só colocar aqui 3 meses e a gente ainda não foi chamado para reunião. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Gente, são 19 horas. Então, nós vamos dar início aí à nossa reunião plenária, verificando se nós temos quórum. Eu gostaria de conhecer o secretário de saúde que não aparece. Bom, temos quórum, sendo 21 presencialmente, 10 por enquanto nos acompanhando pelo YouTube. Então, graças aqui à nossa transmissão, está sendo possível, né, fazer a transmissão. Mas a gente gostaria de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para a necessidade de estar presente, quem puder, né, fazer esse esforço de estar aqui, para que a gente tenha um nível de discussão um pouco melhor, mais acalorada, mais significativa. Porque quem fica pelo YouTube só consegue se comunicar via chat, para que a gente faça uma transferência da informação, que isso muda bastante o formato das coisas, né? Tá bom? Então fica o apelo aqui para a próxima plenária estar todo mundo aqui. Então, dando continuidade, a primeira pauta de hoje é a continuidade, finalização do tema dificuldade de acesso nos centros de saúde, né? Eu queria pedir a gentileza ao Roberto para dar uma retomada, né, porque já foi lido o documento, para que a gente se lembre um pouquinho, para depois a gente abrir, então, para a votação. Só para recordar, essa discussão começou com um conjunto de queixas dos usuários da falta de pessoal, da dificuldade de acesso nas unidades de saúde, e a partir daí a gente fez um levantamento, os conselheiros fizeram um levantamento nas suas unidades de saúde sobre as dificuldades de acesso nos seus serviços. E aí apareceram dificuldades de várias montas, problema na recepção que às vezes não informava adequadamente, recepção não muito, alguns recepcionistas não muito educados, muita dificuldade para agendar consulta, algumas unidades agendando só uma vez por mês, uma vez por semana, algumas que agendam diariamente, mas agendam só à tarde ou só de manhã, dificuldade para conseguir a consulta no dia, muitas vezes para conseguir tem que brigar na recepção. Então foram aparecendo muita gente que, se tivesse a oportunidade, mudaria de unidade de saúde. Foi dado nota às unidades, as unidades ficaram com uma nota considerada apenas regular, do ponto de vista ruim, esperava nota melhor para a nossa unidade de saúde. E a partir daí, então nós fizemos uma discussão aqui, imagino que parte de vocês aqui, e fizemos uma resolução com um conjunto de recomendações à Secretaria de Saúde. Dentre as principais recomendações, mas só para lembrar, dentre as principais recomendações que nós vamos botar agora hoje, talvez fosse interessante projetar as recomendações. Eu até me lembro de algumas delas, mas para as pessoas depois na hora da votação poder acompanhar. Porque assim na hora de votar vocês sabem melhor sobre o que estão votando. Eu não vou ler todas não, vou lembrar só algumas recomendações. A primeira delas, e eu considero a mais importante, é aumentar a cobertura de atenção primária.
Sim, tudo começa lá na unidade de saúde, enquanto não tiver atenção primária, que cubra pelo menos 75% da cidade. E mais do que isso, porque média sempre esconde, né? Eu como frango, você come frango nenhum, na média cada um de nós comeu meio frango, sabe, eu tô com a barriga cheia e o outro está passando fome. Então média tem essas coisas de esconder as coisas. Então, o que nós estamos discutindo é que nas áreas muito vulneráveis, que em Campinas chega a ter uns 150 mil pessoas, precisa 100% de cobertura e rápido, imediatamente. Isso não pode esperar, tá certo? Essa eu acho que seria a recomendação mais importante. Mas também não adianta nada, para isso precisa de mais equipe, mais pessoas contratadas, então é a segunda recomendação, tá certo? Mas também não adianta nada se não mexer nos processos de trabalho. As nossas unidades são muito burocratizadas, muito burocratizadas. Por exemplo, essa coisa de marcar uma vez por mês, não tem o menor sentido. Marcar uma vez por mês só esconde a fila e faz fila existir de madrugada. Nós precisamos de uma unidade básica que seja menos individualista, de lidar apenas e tão somente com a doença. Nós precisamos de uma unidade básica que vá para o território, que faça promoção de saúde, que lide com a comunidade. Tá certo? Então, essas são as recomendações que a gente fez no documento. Está ali projetado, pequenininha. Fala mais perto do microfone. Aí, não sei se dá para aumentar para as pessoas lerem. Quer que leia as duas recomendações? Porque está difícil de ler ali, né? Acho que vale a pena ler. Então, vamos lá. Então, primeiro, ampliar no mais curto prazo a cobertura de saúde da família na cidade, atingindo a meta de 75%, com 100% de cobertura nas regiões mais vulneráveis do município. A segunda, garantir que no mais curto prazo, uma equipe não atenda mais que 3.500 pessoas, considerando esse número adequado para garantir acesso e possibilidade de uma atenção de qualidade. 3.500 pessoas, essa é a nossa meta. Garantir condições de trabalho adequadas e desenvolver mecanismos que aumentem a satisfação do profissional de saúde, elementos importantes no cuidado do paciente. Equipes desmotivadas não é bom. Incluir no planejamento e das unidades, com participação do conselho, dos conselhos locais e trabalhadores de cada unidade, o diagnóstico das situações de restrições do acesso e ações para reduzi-las, mesmo nas condições atuais. Nesse diagnóstico e planejamento, faz necessário ampliar a discussão sobre acesso avançado e uso de teleatendimento como dispositivo para melhorar o cuidado do paciente com queixa aguda ou que busca o serviço em demanda espontânea. A Secretaria, segundo a própria mãe já falou aqui, começou a discutir essa coisa do acesso avançado, não sei que petar, mas eu acho que pode ser um avanço considerável para a gente garantir o atendimento no dia. E a mesma coisa do teleatendimento. Incluindo também no planejamento da Secretaria, sempre com a participação dos usuários, formas de ampliar o agendamento de consultas, garantindo diariamente, evitando-se filas de madrugada. Melhorar a comunicação com os usuários e usuárias, para que possam compreender a clínica da enfermagem e que não é para substituir médicos, mas parte essencial do cuidado. Só um parênteses aqui, no nosso trabalho aí na pesquisa, mostrou que 80% do atendimento de demanda espontânea é feito pelo pessoal de enfermagem, com apoio médico, etc. E a maioria das pessoas sai de lá satisfeito, com o seu problema resolvido. Então, assim, a gente sempre acha que quando a enfermagem atende, está quebrando galho. Não é quebrar galho, faz parte do trabalho da enfermagem, o cuidado também, o atendimento. Isso precisa ser compreendido pelos usuários. Qual que é esse item? Só para mim saber o item. É o item 7, tá certo? O 8, garantir as melhores práticas de planejamento para que não faltem medicamentos, que sejam efetivadas manutenção ágil de equipamentos e reforma, que eu estou referindo aqui, e obras de unidades, com mínimo de restrições de acesso para os pacientes, aquilo que eu estava se referindo. Não tem muito sentido fazer uma reforma no Vista Alegre e o paciente ser atendido lá no União de Bairros. Não tem sentido. Viabilizar os melhores mecanismos de integração, e último, viabilizar os melhores mecanismos de integração entre atenção primária e serviço de pronto atendimento, tais como reuniões periódicas dos gestores e representantes de trabalhadores de ambas as redes,
inclusão desta pauta nas reuniões dos conselhos distritais de saúde, para que sejam pactuadas as medidas a serem adotadas em cada região, estabelecer melhores mecanismos de referência e contra-referência dos pacientes e dos serviços, e desenvolver política de comunicação e orientação dos usuários de quando e como usar uma ou outra rede, entre outras medidas. Hoje o paciente se vira na rede, não há a referência com referência, não é legal. Não é, embora alguém da rede Marigatti tenha vindo isso aqui, eu trabalhei na rede até março e era muito ruim a comunicação entre a atenção primária e a rede de urgência e emergência. Precisa melhorar muito. Melhorando isso, melhora a vida do paciente, melhora o trabalhador lá na rede de urgência e emergência, que fica superlotado muitas vezes por falta dessa comunicação adequada. Então isso é uma coisa importante. Melhorar essa comunicação significa colocar trabalhadores de ambas as redes conversando, discutindo e ter mecanismos de referência e contra-referência adequada. Então essas são as nossas recomendações, que será votado agora, e a gente espera que seja aprovado, e mais que aprovado, a gente faz um monte de recomendações aqui, e fica por isso mesmo. O legal é que, pôr em prática. Exatamente, que além de aprovado, que a Secretaria coloque em prática. Colocar em prática, às vezes, não é de imediato, mas no mínimo que chame os conselheiros E na sindicais. próxima eleição, alguns tenham sido implementados, já é alguma coisa. Tá ótimo. Pensando baixo. Não, mas assim, é verdade, converse, comunique, chame as pessoas para conversar, explique o que está sendo fazendo, está fazendo isso agora, fazendo isso acolá, a implantação do teleatendimento está nesse pé, a discussão do acesso avançado está naquele pé, e que os usuários precisam participar disso. O secretário já veio aqui? Eu nem vou entrar nessa discussão. Para mim, se tiver o planejamento adequado, participação de usuários e trabalhadores, já está de muito bom tamanho. A gente vai discutir daqui a pouco sobre rede, sobre dimensionamento de serviço. Dimensionamento de serviço significa, inclusive, saber quantos serviços tem que ter em cada território. Mas saber o quanto serviço tenho, também como é que eu faço a gestão disso. E não dá para fazer gestão que não seja participativa, sem a participação de fato, real e concreta de trabalhadores e usuários, dizendo como deve ser a rede, como deve ser essa integração, tem que ser uma rede comunicativa. É isso. Ô Roberto, não veio nenhuma Obrigada, reclamação Roberto. em relação às especialidades? Nós vamos agora entrar em regime de votação, né? Antes, queria agradecer de novo a presença das intérpretes, né, garantindo aí a acessibilidade nessa nossa reunião. Estamos com algum problema na transmissão, mas o Ney aqui está resolvendo. Está funcionando. Agora está funcionando, né? Voltou. Então, vou em regime de votação a resolução número 3 de 2022, que dispõe sobre a ampliação do cuidado da atenção primária à saúde e melhoria da efetividade da atenção em saúde em Campinas. Então, a minha proposta é que a gente aprove por aclamação. E a pergunta é: algum conselheiro ou conselheira discorda? Os online discordam? Então, abstenções. Bem lembrado, obrigada, Rodrigo. Então, não havendo manifestações, está aprovado por aclamação. Eu achei que ia abrir para discussão. Não, só votação. Isso está inclusive na pauta. Bom, dando sequência, então a gente passa para a apresentação e debate do dimensionamento e programação da força de trabalho, da atenção primária, urgência e emergência, especialidades do SUS Campinas. Aí quem vai apresentar o tema da parte da secretaria? O que foi acordado é a secretaria, 30 minutos, na sequência, a rede Marigatti. Saiu errado aqui, Marigatti com mais 15 minutos, é isso? Dá para a gente combinar isso?
Você, então, por favor, podemos começar. Marcelo. A Ivanilde vai passando lá. Você quer botar aí? Pode ir? Ela pode passar, ela vai passar. Pode falar. Bom, é aqui. Onde é que fica? Tem que ficar. Aí mesmo, pede o microfone. Tá. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo, sou analista lá do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Eu e a Tiene, que trabalham lá no departamento, vamos falar para vocês sobre o tema do ingresso de novos servidores e o planejamento da força de trabalho da Secretaria. Então, tentar ser breve aí para caber dentro do tema, dentro do tempo que a gente tem para fala aqui, né? Acho que é importante passar para vocês a informação, né, de qual é o quadro de servidores hoje da Secretaria, né? Esse quadro aqui que eu estou passando é o quadro de concursados, né, estatutários ou selecionados via edital de concurso de processo seletivo público simplificado, né, nos processos emergenciais, o agente comunitário de saúde, que é seletista, né, processo seletivo público também, e os municipalizados também passaram por edital público. Desse quadro de 4.115 servidores, né, os cargos mais numerosos são médicos, que são hoje 550, enfermeiros, 465, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, totalizando 1.021. Aqui a gente tinha um quadro maior, mais auxiliares de enfermagem do que técnicos de enfermagem, mas isso já se inverteu, hoje nós já temos, né, mais técnicos do que auxiliares, que a gente passou a admitir apenas técnicos a partir de 2013. Né? O agente comunitário de saúde com 654 servidores. Dos outros servidores, aí são diversos cargos de nível superior em saúde, a gente tem e de não saúde, né, como o caso do meu cargo, né, são 567, e outros cargos de nível, quer de nível fundamental, médio ou técnico, outros 860. Isso totalizando aí esses 4.115 servidores. Apenas para a gente conhecimento adicionou os profissionais do serviço de apoio, que são os contratos de serviço, segurança, limpeza, conservação e recepção, são outros 649 profissionais. Não está incluído aqui também nesses 4.115 aqueles que não têm vínculo empregatício com a prefeitura, os médicos, né, dos programas federal e do Mais Médico Campineiro, né, que são os residentes, são 128 médicos hoje, 36 do Mais Médico Federal, 82 do Mais Médico Campineiro e 10 do Médicos pelo Brasil. Então, desse quadro aí, o que a gente tem como panorama é que o nosso quadro é de servidores concursados, né, estatutários. A concentração maior dos cargos está nos cargos da Estratégia de Saúde da Família, são médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos e agentes comunitários de saúde. Desse quadro aí, está no Departamento de Saúde, 87% do quadro está aí. Acho que tem 7% na vigilância e os outros 6% são espalhados pelos demais departamentos. Então a concentração é no Departamento de Saúde, onde está a atenção primária em saúde, onde está a atenção secundária, e os cargos estão concentrados nos cargos da Estratégia da Saúde da Família. Pode passar. Esse quadro de pessoal aí vou falar mais rapidamente, mas o tempo de admissão, né? Ali eu falei quanto é esse quadro, e aqui de que forma, como está esse quadro, né? O tempo de admissão aí desses 4.115 servidores. Temos aí até 3 anos 587, de 4 a 10 anos de serviço 1.269 servidores, de 11 a 20 anos 1.094, de 21 a 30 anos de serviço 944 e com mais de 30 anos de trabalho 223 servidores. A idade até 35 anos 644, de 36 a 55 2.572 e com mais de 55 anos 899, né? Então aí, no caso de mulheres, já estariam na idade de aposentadoria, né, que é a idade de 55, e homens a partir de 60. Então aí, compondo aí com mais de 30 anos, a gente tem uma ideia, né, do contingente que estaria apto a se aposentar, não necessariamente, porque a compulsória é só com 75 anos,
o servidor pode optar por continuar, né? Aí o servidor mais jovem, aí, 22 anos de idade, a gente apoia saúde e farmácia, e o mais experiente é uma ACS com 76 anos, que deve estar em desligamento, né? Na questão do gênero, então 77% são de mulheres, 3.187, 928 são de homens. Na atenção primária e secundária, essa concentração aumenta para 80% de mulheres. Então, de uma forma geral, tanto a idade, né, a faixa etária, quanto o tempo de serviço na prefeitura está ali naquela faixa intermediária e é uma força de trabalho predominantemente feminina. Pode passar. Aqui a gente trouxe o ingresso de 2020 até 2022, aí a gente trouxe a folha de pagamento final de agosto, que é o período pandemia, né? Então isso aqui é o que a gente admitiu de 2020 para frente, já em pandemia, né? Então nesse período a gente admitiu 697 aprovados em editais públicos e teve mais 90 do Mais Médico Campineiros e do Médico pelo Brasil que não existiam antes, né? Nesse mesmo período a gente desligou 610 servidores. Aí os cargos que a gente mais admitiu nesse período, né, foram os médicos, né, admitidos 160, enfermeiros 141, técnico de enfermagem 150, dentistas 39, ASB 31 e os técnicos de farmácia, o agente de apoio à saúde de farmácia, né, que é o técnico de farmácia, 36, o que dá um total de 557, mais esses 90 dos Mais Médicos Campineiros e Médicos pelo Brasil, contra desligamento de 415, né? Aí o contexto é que foi um período de pandemia, né? Então a gente teve uma crise econômica ali, 17, 18, a gente foi impedido de abrir por causa da lei de responsabilidade fiscal. A gente retoma as admissões e abertura de editais em 19, então a gente retoma as admissões. E aí em 2020, que estava planejado em 19, já entramos em 2020 em pandemia, então mesmo assim, no período de pandemia, a gente não parou, né, apesar da LC 173, congelou os vencimentos e falava que não podia admitir. A área de saúde, a gente pediu a excepcionalidade, né, porque era a área que fazia o enfrentamento à pandemia, e a gente continuou contratando durante todo o período da pandemia. A gente convocou mais de 1.600 candidatos aprovados nos editais, né, nesse período de 20 a 22. Acho que não teve... 20 e 21 foi o ápice aí da pandemia. Teve só uma semana que a gente não teve reunião de preenchimento aqui no Salão Vermelho, que foi entre o Natal e o Réveillon de 20 e 21, que a gente achou melhor não convocar, porque além das restrições ainda no período de festa, a gente achou que podia perder candidatos. Mas o restante dos 2 anos a gente continuou convocando ininterruptamente. Este ano a gente já além dessas admissões, estão em admissão ainda 8 profissionais, são 7 médicos e um dentista, e há pedidos já para autorização lá mais 82 cargos dos concursos de 19 e os editais de técnico de enfermagem e de médico, que homologou na sexta-feira, a gente já pediu a admissão aí de mais 117 profissionais e a gente está aguardando a autorização. Pode passar. Então, o ingresso dos servidores aqui, ou é concurso público, né, o servidor estatutário, ou é processo seletivo público, no caso do ACS, que é seletista, ou na falta do concurso público, em situações emergenciais, quando vai demorar o concurso público, ou em situação de calamidade, né, que foi o que a gente teve recentemente, é o processo seletivo simplificado, que é uma contratação emergencial. Pode passar. Então, o que a gente tem hoje de concurso? A gente tem dessas 82 vagas aí que a gente já está autorizado, a gente deve convocar aí proximamente. A gente tem auxiliar em saúde bucal, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, técnico de análises clínicas e o agente administrativo que faz o apoio lá nas unidades, né? E os processos seletivos simplificados, estava aqui, na época ainda estava válido, então a gente entregou a resposta, então... Mas hoje, mesmo estando válido o técnico de enfermagem de médico, a gente já não pode mais chamar porque já homologou o concurso, então a gente não vai mais chamar daqui, a gente já vai chamar dos concursos que foram homologados na semana passada. Pode passar. Então, desses editais aqui, que foram abertos esse ano, né, já homologou o do médico e o do técnico de enfermagem. Nesse concurso aí tem 70 vagas,
Aí são as vagas no edital, a gente não pede todas as vagas no edital, porque senão o impacto financeiro fica grande e dificulta a autorização, mas como vocês podem acompanhar, a gente sempre convoca muito mais candidatos do que tinha ali o número de vagas no edital. Então, está homologado, a gente já solicitou para convocação cardiologista, proctologista, dermatologista, endoscopista, gastroenterologista, um médico geral, né, que é o médico da equipe, generalista, geriatra, ginecologista, hematologista, infectologista, medicina física e reabilitação, que é o fisiatra, né, fazer recuperação física lá no CRR, nefrologia, neurologia, neuropediatria, pediatria, pneumologia, psiquiatria e urologia. E do outro edital que ainda não está homologado, a programação, a previsão é dia 27 agora de outubro, o agente de controle ambiental, né, o ACA, o agente de suporte em tecnologia, biólogo, especialidades odontológicas, que a gente, é o primeiro concurso que a gente abre, a gente nunca teve, endodontia, pessoa com necessidades especiais, estomatologia, né, que vê a saúde bucal, risco de câncer na boca, periodontia, engenheiro clínico e técnico em saúde bucal, a previsão é de homologação no dia 27 de outubro. Pode passar. Ela já passou. Voltou. E fora esses que já estão homologando, já está autorizado um processo seletivo público para a CS. A empresa é a VUNESP, mesmo dos editais que já saíram este ano. A gente deve estar reunindo com a VUNESP, a comissão organizadora do concurso, este mês ainda, e a previsão é que o edital seja publicado ainda este mês, já está fazendo a revisão final do edital. E já está solicitada a abertura de concurso público, que deve sair no início de 23, de enfermeiro, do agente de apoio à saúde e farmácia. Nesse caso, como há uma necessidade maior, a gente já pediu um processo seletivo emergencial para o agente de apoio à saúde e farmácia, para já contratar antes da homologação do concurso, e aí ele ficar até a homologação e a gente poder convocar do concurso. O especialista em análises clínicas e as especialidades médicas que não foram contempladas aí no concurso deste ano: reumatologia, endocrinologia, oftalmologia, homeopatia e patologia clínica e medicina laboratorial. Assistente social, TO e fono, que venceram agora, né, no ano de 22. Análise de TI, que a gente convocou, mas zerou o número de candidatos convocados, né, não tem mais para chamar, a gente ficou com vaga em aberto.